Nestes 5 anos em que eu trabalhei nos bastidores de empreendedoras, uma das coisas que eu mais ouvia e uma das coisas que eu reparava mais, mesmo que não houvesse provavelmente uma confissão nesse sentido, era que as empreendedoras passavam muito tempo a passar informações à equipa e, inclusive, a mim. Ou seja, o nosso grupo do WhatsApp estava sempre cheio de questões e, na verdade, questões repetidas a toda hora. Isso fez com que mais tarde eu viesse a criar o portal de cliente, portanto, onde a cliente me conseguia passar todas as informações de uma vez e eu conseguia então aceder cada vez que precisava delas, e o que fez com que, quando eu comecei então a organizar negócios por dentro, bastidores, portanto, criar sistemas personalizados às minhas clientes, a verdade é que foi uma das coisas que eu quis priorizar, foi criar ali acessos úteis. Portanto, quando havia o onboarding de um novo membro de equipa, deixar logo ali os acessos que aquela pessoa iria precisar, ou em cada processo, que acessos é que a pessoa que vai fazer aquele processo, que vai fazer aquela atividade precisa para conseguir então fazer desde o início ao fim. Então esta é uma das coisas que eu noto que cansa mais as empreendedoras que têm equipas, é esta necessidade constante de estar a passar informações, de estar a repetir exatamente as mesmas coisas e aquele sentimento de eu estou a perder muito tempo sempre a dizer as mesmas coisas. Então seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Marisa Esteves, sou empreendedora há 5 anos que já estou aqui neste mundo digital e comecei como assistente virtual e hoje em dia ajudo empreendedoras, provavelmente como tu, espero eu, que já faturam e que já têm provavelmente até equipa ou desejam ter, mas querem ter um negócio mais organizado, mais estruturado, um sistema de gestão realmente eficiente que leve o seu negócio aos objetivos que elas tinham lá atrás. Então, se tu já tens equipa, este vídeo é mesmo indicado para ti. Provavelmente já te aconteceu tu quereres delegar. Vamos começar até pelo mais básico, até porque a minha área anterior, ok, vem muito da área do marketing e é uma das áreas em que os acessos e as perguntas constantes acontecem. Então, provavelmente tu até já delegaste o design ou pretendes delegar. O que acontece é que, quando tu o fazes, tu reparas que, afinal, tu estavas a fazer tudo muito em cima do joelho, ok? Então, que tu tinhas as tuas fotos de sessão fotográfica ainda provavelmente na drive da fotógrafa, essa é logo a primeira, que as tuas tipografias estão numa pasta qualquer que a designer desenvolveu a tua identidade visual te deixou, então tu nunca deixaste propriamente do teu lado, ok? Depois a paleta de cores está apenas no Canva ou apenas numa imagem exportada da internet, e quando tu queres passar isso a essa pessoa que te vai fazer o design e é essa pessoa que vai fazer este trabalho por ti, que te vai substituir, tu vês que tens informações espalhadas por todo o lado. E o que é que tu fazes? Tu acabas por mandar tudo pelo WhatsApp, ou por outro canal, mas maioritariamente pelo WhatsApp, por mensagens soltas, e cada vez que é preciso uma coisa destas, ou a pessoa te volta a perguntar, ou a pessoa tem que perder o dobro do tempo a fazer a tarefa que à partida faria em muito menos tempo, porque tem que andar com conversas para trás e para a frente à procura daquilo que tu lhe enviaste, provavelmente na adjudicação do serviço. Então, o que faz com que um design que se calhar demoraria 30 minutos a fazer, muitas das vezes demora uns 40, uns 50 minutos. E afinal, essa pessoa não se torna tão produtiva e nem consegue ser realmente a melhor profissional puramente porque tu não soubeste passar essas informações. Apesar de ser função do prestador de serviço perguntar aquilo que precisa para exercer o seu trabalho, é também a nossa obrigação como empreendedoras que queremos o trabalho bem feito, deixar um ambiente propício a que as coisas sejam feitas e bem feitas. Isso diminui, para além de stress, a chance de haver alguma coisa muito errada. Imagina que tu tens uma ideia na cabeça e queres muito que aquela pessoa produza, portanto, vamos imaginar que tu precisas de uma landing page para o lançamento de um produto ou de um serviço e tu tens ideias provavelmente na tua cabeça daquilo que queres mais ou menos que aquilo fique. Não exatamente estruturalmente, porque senão eras tu que o irias fazer, mas se delegas é porque tens apenas uma ideia, mas precisas de alguém que o concretize. Essa pessoa não está dentro da tua cabeça. Então, nada melhor do que ter todas essas inspirações, essas diretrizes devidamente organizadas para passar o trabalho da forma correta. Isso faz com que as pessoas não estejam constantemente à procura das informações, não estejam constantemente a procurar-te e a fazer-te perguntas. Não se torna um problema muito grande do dia a dia normal.
No entanto, quando tu já começas a ter muito trabalho, quando já começas a ter mais membros da equipa para gerir, quando já começas a ter outras questões, muitos clientes para lidar e, por exemplo, vais de férias, algo assim do género, tu não queres estar a receber mensagens constantes da tua equipa à procura de informações que tu já tinhas dado lá atrás. Isso vai chatear-te a ti, vai dar-te o sentimento de que tu não consegues nunca ter uma equipa realmente eficiente e que nunca consegues ter nada em dia, e para além de que sentes que nunca consegues descansar. Do outro lado, tens uma equipa que provavelmente até é exatamente aquilo que tu querias em termos técnicos, mas depois não consegue realmente ser produtiva o suficiente porque não tem este ambiente à sua volta. E nós somos seres humanos e apesar de sermos uns mais organizados, outros mais desorganizados, todos nós precisamos de um ambiente realmente que estimule a nossa produtividade e que estimule aquilo que nós fazemos. Okay? Portanto, tal como nós precisamos ter um escritório e um ambiente organizado, a mesma coisa se passa quando nós falamos de ambiente de trabalho de equipas, ainda que sejam remotos, ok? Se tens um espaço físico, tens uma equipa física, isto ainda é mais importante. No entanto, quando nós estamos a falar até de equipas remotas, que acaba por ser mais fácil perder esta informação toda, torna-se crucial fazer este tipo de organização ainda e principalmente antes de sequer efetivamente delegar o trabalho. Isso diminui muito as dores de cabeça. Okay? E agora tu podes dizer, Marisa, mas eu não tenho equipa interna, eu tenho apenas freelance, eu tenho uma designer, mas é uma prestadora de serviços, eu tenho alguém que faz a edição de vídeo, mas é apenas uma prestação de serviços, ou seja, eu tenho uma comercial, mas é contratada, por exemplo, só a comissão. Portanto, eu não tenho propriamente uma equipa interna. É assim tão importante? Claro que sim. E deixa-me dizer-te que, como antiga prestadora de serviços e assistente virtual, nós temos aqui sempre dois lados que nós temos de ter a noção. Se eu não contrato uma pessoa a full time para a minha equipa, porque nem sempre tenho essa possibilidade e isso é completamente normal, essa pessoa tem outros trabalhos, outros clientes. E esta é uma realidade que muita gente não pensa e é uma realidade que muita gente custa aceitar. Essa pessoa tem outros trabalhos e outros clientes. Então, se eu contrato aquela pessoa, eu confio no trabalho dela e claro que eu vou confiar também na organização que ela tem. No entanto, eu posso precaver-me a dar-lhe todo o material que ela precisa para conseguir fazer um bom trabalho. Porque imagina o que seria essa prestadora de serviço, essa pessoa que tu gostas tanto do trabalho e querias tanto ter na equipa e contrataste para a tua equipa, ter, para além do teu trabalho, que está desorganizado, ter outros 2 ou 3 clientes que também estão desorganizados. Por muito que essa pessoa seja naturalmente uma pessoa organizada, nunca vai conseguir prestar o serviço como deve ser. E apesar de, sim, mas a pessoa tem que ser profissional para ser organizada, está tudo certo, eu concordo. Eu sou uma pessoa muito organizada e já tive vários e vários clientes desorganizados. No entanto, eu tentei sempre ajudá-los a ser as pessoas mais organizadas possíveis para também facilitar o meu trabalho. Então, pensa sempre que fazer esta organização, fazer esta estruturação para quem quer que seja pessoas, prestadores de serviços, que tens uma avaliação mensal, seja equipa interna, ou seja até prestadores de serviços que só vão, por exemplo, trabalhar contigo em momentos específicos, ok? Vamos imaginar um editor de vídeo ou mesmo um videógrafo que só trabalha contigo quando tu fazes lançamentos novos de infoprodutos ou lançamentos de novos serviços, portanto, que vai estar contigo só a gravar aqueles teasers de lançamento, etc. Portanto, é uma coisa muito esporádica. Ainda assim, essa pessoa precisa de diretrizes. Aliás, e não sei se não diria que precisa até de mais. Porque a verdade é que essa pessoa não está no dia-a-dia contigo, essa pessoa cai de paraquedas ao pé de ti, ok, no teu trabalho, e enquanto as outras que têm uma avaliação mensal estão ali no dia-a-dia contigo e à partida têm uma noção de como é que tu trabalhas e aquilo que já é a tua marca, esse videógrafo não tem. Esse videógrafo, se trabalha contigo, por exemplo, em janeiro e vai trabalhar contigo em março ou abril, nesse período, nesses 3 meses, normalmente acontece muita coisa dentro do negócio. Então, mesmo que ele tenha trabalhado contigo em janeiro, provavelmente tu já tens gostos, já tens diferentes, tens uma maturidade diferente, tens ideias diferentes em abril. Portanto, a pessoa não vai adivinhar exatamente aquilo que tu gostas ou aquilo que tu queres, por muito que já tenham trabalhado juntos. Então, ainda se torna talvez mais crucial ter esta organização e ter esta forma de gestão deste pessoal. Okay?
E provavelmente tu achas que isto até é uma coisa muito difícil de fazer, que é uma coisa muito difícil de conseguir e afinal tu estás a delegar é porque já estás com literalmente a corda ao pescoço, já estás com muita coisa para fazer, já estás sufocada, quase sem tempo para fazer tudo e mais alguma coisa e queres despachar trabalho e delegar trabalho para conseguires pelo menos respirar. E eu juro-te e garanto-te que eu compreendo tudo isso. Mas também compreendo que, apesar disso poder parecer uma solução muito boa neste momento, posso garantir-te daqui a 2 meses vais arrepender-te dessa decisão, porque tudo o que é delegado à pressa e tudo o que é feito à pressa e definido à pressa, normalmente com pressa se vai também. Então não pode ser do princípio logo à pressa. Ainda que tu estejas num momento mais desafiante do teu negócio porque tens mais trabalho, porque estás mesmo muito estressada, já estás a trabalhar demasiadas horas e delegar parece a opção realmente mais óbvia e eu concordo que provavelmente o é, mas tem que haver um trabalho antes. Portanto, se neste momento estás a trabalhar muito, acredita que se não delegares como deve ser, vais trabalhar o dobro ou o triplo até. Porque para além de teres que repassar e ter um retrabalho em cima das coisas da outra pessoa, vais estar ainda mais chateado e mais frustrado e vais achar que delegar não é para ti e que delegar não é nada daquilo que te pintaram. Okay? Aqui eu quero trazer-te a realidade das coisas. Então, qual é que é o primeiro trabalho que tu precisas de fazer antes ainda de delegar? Reconhecer que precisas delegar e logo a seguir pensar, ok, então o que é que eu vou delegar? O que é que eu aconselho sempre a fazer nestas situações? Fazer um exercício que se chama rotina inversa. Nós temos muito a mania e muito o hábito de fazer o quê? Eu quero ter a rotina A, então eu vou estabelecer a minha rotina, acordar às 6 horas, fazer isto e aquilo, etc, começar a trabalhar à hora Y. Ou seja, eu estabeleço primeiro a minha rotina de sonho e depois eu vejo aquilo que não está a funcionar. Eu não sou nada apologista disto. Eu era uma pessoa que não gostava nada de rotinas até. E uma das coisas que me fez perceber aquilo que se encaixa em mim foi fazer exatamente esta rotina inversa. Que seria o quê? Tu neste momento estás a viver um dia a dia normal. Hoje estás a ver este vídeo, já estiveste a trabalhar, já acordaste, já lavaste os dentes, já tomaste banho, já te arranjaste. Portanto, já fizeste um monte de coisas. O que é que tu vais fazer? Tu vais pegar num pedaço de papel, numa página no Notion, numa página no Word, ou no bloco de notas, onde tu quiseres. E tu vais fazer o quê? Vais apontar durante uma semana inteira, de segunda a domingo, como é que é a tua rotina. Portanto, tu vais colocar segunda-feira, ok, 8 horas da manhã, acordei. 8h30, lavei os dentes, fiz a skincare, fiz journaling, blá blá blá. Portanto, em vez de tu estabeleceres primeiro a rotina e depois viveres a rotina, tu vais primeiro escrever a rotina que estás a viver neste momento. Porquê? Porque a fazer isto, o que é que tu vais fazer? Tu vais pôr, por exemplo, imagina, na segunda, das 4 às 6 da tarde, eu estive a fazer produção de conteúdo, a escrever cópias ou a fazer design. Agora imagina que eu sou nutricionista. Será que realmente estas 2 horas que eu passo estão a ser bem investidas, tendo em conta que a minha especialidade não é nada disto e não é nada disto que eu quero fazer no dia a dia? O meu trabalho é atender clientes, é estar lá para as pessoas, é falar com as pessoas. Será? Marisa, mas é uma coisa que eu gosto. Tudo bem, então vamos ver outra coisa. Quanto tempo passaste a passar faturas? Quanto tempo pensaste a enviar contratos? Quanto tempo passaste a editar vídeos? Quanto tempo passaste a compor um cenário para gravar? Ok? Quanto tempo pensaste a passar uma estratégia de vendas? A planear um lançamento? Portanto, durante uma semana inteira tu vais reescrever a tua rotina. Eu chamo-lhe a rotina inversa porque em vez de nós a escrevermos, em vez de nós a idealizarmos, nós escrevemos a nossa realidade. E depois, a partir daí, tu vais ver o que é que te está a consumir mais tempo, portanto, da tarefa que te consome mais tempo até aquela que te consome menos, ok? Imaginemos que então és, por exemplo, psicóloga, claramente que à partida aquilo que te consome mais tempo são as consultas, está tudo bem, mas essa parte não podes delegar. E assim vamos ao ponto 3, que é, eu não consigo, ou seja, esta é a tarefa que me ocupa mais tempo, pode ser delegável ou não? Sim, não. A produção de conteúdo é delegável, aliás, a escrita de copies é delegável ou não? É, ok. Então, eu vou fazer um ranking de que ocupa mais tempo para que ocupa menos e vou ver então o que é delegável ou não. A partir daí vou fazer outra lista.
Ok, então daquilo que é delegável, o que é que eu, para mim, delegava já amanhã que eu já não tenho paciência? Eu posso dizer-te já que uma das coisas que eu deleguei no meu negócio foi a contabilidade, porque apesar de eu ser técnica de contabilidade, foi uma coisa que eu nunca gostei de fazer, ok? Foi um erro de casting, que nunca deveria ter estudado aquilo, porque eu realmente eu ainda gostei no primeiro ano, mas depois foi descalar. Então, realmente não era uma coisa que era para mim. Então, basicamente foi muito fácil para mim perceber que isto ocupa muito tempo, que eu passo muito tempo à procura de tudo o que é prazos fiscais, tudo o que é isto, tudo o que é aquilo. Depois a passar as faturas ainda eram menos, mas era a questão de tentar perceber, porque tinha que estar sempre a assistir a workshops, coisas do género, para perceber o que é que tinha mudado na lei, enfim. Toda uma coisa que eu não estava disposta a perder tanto tempo. Então, eu vi que isso era uma coisa que me ocupava muito tempo, muito desgaste, e era uma coisa que era completamente delegável, não precisava de ser eu a fazer para estar feito e bem feito. Ok? E depois, a partir daí, vais então perceber, ok, então, vamos dar aqui como exemplo, ok, o passar faturas às minhas clientes. Eu sou psicóloga, eu não preciso de ser eu a passar estas faturas. Ok? Eu posso ser uma pessoa que o faça. Então, vamos ao outro ponto a seguir da rotina reversa, que é, então, documentar como é que eu faço hoje em dia, ok? O que é que tu vais fazer? Tu vais fazer uma coisa, vais fazer exatamente o que fazes, portanto, para passar as faturas normalmente, e vais gravar o ecrã, por exemplo, ok? Vais ver, olha, eu faço assim, ou seja, primeiro vou buscar os dados da cliente ao X sítio, tipo ao fecheiro no Excel, ao fecheiro no Sheets, que está em tal sítio, depois abro o portal das finanças ou o programa de faturação e por aí vai. Ok, vais gravar isso, vais fazer exatamente o normal, portanto não precisas de estar a simular nada, é uma fatura que tu fores a passar, gravas, ok? E depois vais então passá-la para escrito, ok? Ou seja, ou faz à mão, ou vais a uma ferramenta de inteligência artificial e deixas lá então e fazes com que ele analise e faça a transcrição do passo a passo. E assim tens o processo documentado de uma forma muito fácil, de uma forma muito básica, ok? Nem todos os processos são assim tão fáceis, no entanto, este é, ok? Documentas então, ok, então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou listar, ok, aquilo que eu quero na pessoa que eu vou delegar, portanto, como é que eu quero que a pessoa seja, por exemplo, a personalidade, que é uma das coisas mais importantes quando nós contratamos, para além de técnica, mas a personalidade e a forma como nós nos identificamos com a pessoa, mas isso é um assunto para outro vídeo. Portanto, aquilo que eu espero daquela pessoa, aquilo que eu procuro, horários, se isso for uma coisa importante para ti, imagina que tu só trabalhas de tarde ou qualquer coisa assim do género, e vais trabalhar com uma pessoa que, por exemplo, só trabalha de manhã e de noite, se calhar não é muito compatível se vocês precisarem de reunir. Portanto, eu vou ter então estes critérios. Portanto, quais são os meus critérios para esta pessoa que vai então trabalhar e fazer esta função para mim? Depois, o orçamento, claramente, uma coisa muito importante, nós somos aqui realistas e mesmo tu digas, Marisa, mas eu não tenho a noção daquilo, do preço sequer, ou uma ideia sequer daquilo que esta pessoa, que normalmente este trabalho custa. Ok, mas ainda assim, ainda que não tenhas a noção, que não há mal nenhum, vais ter sempre de parar e analisar as contas do teu negócio, portanto aquilo que está a sair, aquilo que está a entrar, os impostos que estás a pagar, ou seja, ali o que sobra ao final do mês. Porque imagina que tu queres, não fazes nada disto e vais à procura de alguém para te fazer esta função e tu vês que os orçamentos rondam, por exemplo, os 400 euros por mês. Mas neste momento a única coisa que tu tens ali naquele espaço, ok, aliás nas tuas finanças, tu só podes gastar 200. Então se calhar esta função não pode ser delegada já. Se calhar não é muito compatível com a tua realidade. Ok, então o que é que nós vamos fazer? Vamos ver outra tarefa que seja mais mínima e que à partida mais barato para irmos delegando aos pouquinhos, ok? E que encaixe nesta realidade financeira que eu tenho neste momento. Então é assim que tu começas a delegar. Depois vais então vais pedir orçamento, vais à procura das pessoas, podes pedir referências a pessoas que conheces e vais então reunir com as pessoas e quando tu fores reunir com a pessoa tu já sabes como é que fazes a função, tu já sabes exatamente aquilo que tu procuras,
tu já sabes o tempo que normalmente tu demoras a fazer e aquilo que realmente te faz não gostar e, portanto, que à partida esperas que a pessoa faça por ti. Portanto, todas estas perguntas cruciais que os prestadores de serviços fazem, ok? Portanto, as pessoas que normalmente tu procuras para contratar te vão fazer, tu tens a resposta na ponta da língua, o que faz com que, primeiro, seja muito mais fácil para ti perceber se aquela pessoa encaixa ou não com aquilo que tu procuras e facilita a pessoa entregar-te um orçamento realmente adaptado àquilo que tu necessitas e à tua realidade, nada de discrepâncias, porque tu sabes exatamente aquilo que tu queres, e depois, ao fim e ao cabo, quando escolheres a pessoa, vai-te facilitar que no onboarding e incorporar a pessoa na tua equipa, tu vais conseguir passar-lhe as informações de uma vez, da forma mais eficiente possível, e vais poupar muitas dores de cabeça de ela te perguntar 3.000 vezes a mesma coisa e tu tens que repetir 3.000 vezes a mesma coisa e até tu andas à procura de informações porque nunca gravaste nada e nunca deixaste nada estabelecido, ok? Então, esta é a forma que nem sempre é muito óbvia, mas que faz com que acabes, ok? Com as dúvidas constantes da equipa e com as pessoas que trabalham contigo. Então, diz-me aqui nos comentários se tu neste momento trabalhas sozinha, se estás a pensar em começar a delegar, ou se até já tens equipa e estás a passar por alguns desafios, ou caso não te sintas confortável a partilhar aqui nos comentários, por favor envia mensagem no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, marisaesteves.pt, e partilha comigo os desafios que estás a passar neste momento com a tua equipa, o que é que realmente está a causar aqui algum transtorno e que não está a deixar o teu negócio ou a tua paz andar para a frente. Nós vemos no próximo vídeo. Tchau!